começar a formação de hoje. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui em família, porque estamos em família, estamos aqui em Cristo. As pessoas que estão conectadas também, um grande abraço. Que bom que vocês puderam se conectar. E primeiro, eu gostaria de explicar por que a gente está fazendo essas formações do Afonso Lopes Quintais, quem que é esse senhor, que é a primeira slide, né, Gisele? Pode passar. Vamos conhecer um pouquinho quem que é este senhor, né? Algumas que estavam no cursilho de senhoras já conhecem, eu já contei, mas agora eu vou contar um pouquinho com detalhes para quem não conhece ainda. O Afonso Lopes Quintais é um senhor que ele é contemporâneo nosso. Ele vai fazer agora, dia 21 de abril, igual que a Dulce, só que a Dulce é bem mais jovem, né? Ele vai fazer 95 anos de vida, sim. E ele ainda, até hoje, ministra palestras e dirige reuniões. É um homem que está ativo, transmitindo ainda a filosofia que ele nos ensina. E ele, lá na Universidade Francisco de Vitória, que está em Madrid, que é uma universidade dirigida pelo Reino Cristo, né, que tem padres legionários, que tem consagrados e tal, adotaram o Afonso Lopes Quintais como um padrinho intelectual. Sim, é um filósofo, é um professor catedrático, é um sacerdote também, né? Depois de muito tempo eu descobri que ele era sacerdote, porque ele se apresentava como professor, né? Mas ele é sacerdote também dos mercedários, e ele tem um pensamento muito conveniente para nós que somos do Reino Cristo ou que somos católicos, né? É um pensamento que vai permeando todo o nosso trabalho, tanto no apostolado como na vida espiritual também. Então, os temas que ele menciona são temas como o sentido da vida, o encontro, a relação, os níveis de realidade, os âmbitos de realidade. São conceitos que às vezes pode até assustar no início, você fala, do que você está falando? Mas tem tudo a ver e vai permeando a nossa espiritualidade, o nosso apostolado. Por isso que me chamou muita atenção fazer o estudo sobre ele. Porque na época que eu trabalhei lá em Madrid, na universidade, eu conversei várias vezes com as consagradas e elas estavam fazendo um curso com ele. E ele ainda naquela época dava as palestras, ele dava o curso. E elas chegavam em casa muito entusiasmadas com os temas. E falavam de sentido, e falavam do encontro, e falavam de valores, e falavam de virtudes, e era muito entusiasmante as conversas, só que naquela época eu não tive tempo de fazer o curso. Não deu tempo, foi passando o tempo na minha vida, e eu acabei me conectando com ele depois. Foi bem depois do falecimento da minha mãe, que fiquei um ano parada de atividades apostólicas, e foi ali que eu lembrei dessas conversas, desses temas, e falei, sabe o quê? Eu vou entrar naquele site, né? Sabia que ele tinha fundado um site, que é uma escola de criatividade e valores, que se chama a Fundação Lopes Quintais, que de fato aqui está projetado, né? Vocês vão ver, se vocês entram lá no computador, no Google, vocês colocam Fundação Lopes Quintais. Por enquanto, vocês aqui, está tudo em espanhol. Quem entende espanhol, ótimo. Quem não entende espanhol, fique calmo, porque a gente já está traduzindo todo o material, estamos colocando na plataforma do Padre Rodrigo Hurtado, no Instituto Católico de Liderança. Aos pouquinhos a gente vai colocar a maioria dos conteúdos que tem ali. Mas eu aproveitei e fiz o curso. O curso é apoiado também na plataforma do YouTube, você encontra as palestras dele, e também no Spotify você encontra tudo nesse ícone que se chama Navegada Profunda. Então, eu comecei a estudar porque eu fui percebendo que é uma filosofia que permeia todo o nosso trabalho, que nos dá um conteúdo muito bom para tudo, para quem está fazendo apostolado, para quem está dando palestra, para quem está dirigindo uma equipe, para quem precisa de formação, sim? É por isso que eu comecei a entrar nisso. E foi maravilhoso, foram 3 cursos, né? E no final eles dão um título que se chama Experto em Criatividade e Valores. É maravilhoso. Então, por isso que agora nós estamos
currículo da Fundação das Quintais é muito vasto, é muito fácil de encontrar na internet, então vocês podem depois ler com calma. Mas ele é professor universitário, é membro de várias academias, incluindo a Real Academia Espanhola de Ciências Morais e Políticas, cofundador do Seminário Xavier Zubiri, que é outro grande filósofo, que ele era seguidor, fundador do projeto educativo Escola de Pensamento e Criatividade, doutor honoris causa da Universidade Francisco de Vitória, em Madrid. Para difundir o seu pensamento, criou-se a Cátedra López Quintais na Universidade Anáhuac do Norte do México, e a Fundação López Quintais para a promoção da criatividade de valores, etc, etc. Tem mais coisas aqui. Então, é uma pessoa muito iluminada, cheia de informação, e agora, a grande novidade, vocês estão sendo os primeiros em saber aqui no Brasil, é que vai ser criado lá na Universidade Francisco de Vitória um instituto em sua homenagem. É o Instituto López Quintas. E essa é uma grande notícia. De fato, vai ser agora anunciado oficialmente nessa semana, como homenagem para ele, que é o aniversário do dia 21. Vamos fazer uma pequena homenagem e vamos oficializar esse projeto da universidade. Então, a partir desta semana mesmo, vai ser dado início a esse instituto lá na universidade. E por que é bom isso? Porque então, todo o conteúdo filosófico, todo o conteúdo que ele trabalhou durante toda a sua vida vai ser cedido para a Universidade Francisco de Vitória, ou seja, vai ser um conteúdo nosso, um conteúdo próprio do Reino Cristo, e vai ser difundido por todas as universidades do Reino Cristo, as escolas, as sessões. Então, essa filosofia vai ser muito, muito conhecida, muito falada. Então, vocês estão conhecendo de primeira mão aqui. Então, o pessoal aqui do Zoom está perguntando se você pode falar sem ser no microfone para ver se melhora aqui a... Sem ser no microfone vai ser desse jeito. É melhor aí? Só verificar aqui se melhorou. Melhora? Ah, ok. Então, sem microfone. Perfeito. Então, essa é uma grande notícia. Isso aqui é muito novo, acabou de acontecer, está acontecendo, vai rolar. Claro que falta muita burocracia para que isso aconteça realmente, mas é uma filosofia que vai ser difundida nos próximos meses, anos, né? E vai permear um pouquinho o itinerário formativo dos nossos colégios, universidades, programas formativos das sessões, apostolados, porque são conceitos interessantes de ser aprendidos, né? Aprendidos e aprendidos, né? De ser absorvidos por nós. Então, isso para vocês ficarem com vontade de estudar a filosofia López Quintais, né? Outra coisa que também é muito bom é que é uma filosofia já bem trabalhada, numa linguagem muito mais acessível, sim? Ele estudou Romano Guardini, Gabriel da Marcel, entre outros grandes filósofos, né? Ele estudou, toda a formação dele foi na Alemanha, então era uma formação bem densa, complicada, difícil de captar. E o que ele fez? Ele transformou isso numa linguagem mais acessível, né? Mesmo sendo espanhol, a linguagem que ele tem traduzido tem chegado a muitas pessoas da América Latina e está chegando aqui também, na Europa inteira. Então, por isso também que é bom, não é uma filosofia complicada, né? Então, você que está sentado aí e fala, não, eu não sou de filosofia, eu não vou conseguir entender, vai sim. Se eu entendi, qualquer um pode entender. Então, todo mundo aqui pode chegar a compreender. É simples, é bonito, é profundo, é aplicável, sim? Inclusive, eu já apliquei a filosofia da Fundação López Quintais com meninas do ECID. Eu estava lá em Caxias, quem conhece a Jerusalém aqui, alguma conhece, né? E aí elas me pediram que desse uma formação para as meninas que iam se reunir de manhã, e eu só vinha com o tema da Fundação López Quintais na cabeça, né? Mas eu vou falar da Fundação López Quintais. Transforma isso para adolescentes, não é que deu certo? E fazendo atividades aí com as meninas, é possível entender os conceitos das crianças, se você sabe transmitir de uma forma um pouco mais no nível delas, é possível. Mas o que acontece? Muitas vezes nas formações, nós estamos dando formações teóricas sem aprofundar nos conceitos,
sem entender do que a gente está falando. A gente explica pouco o conceito para a pessoa, já vai falando, dando por entendido que a pessoa já compreendeu tudo. Então, a filosofia nos ajuda a ir definindo os conceitos com maior precisão e de uma forma mais completa. E ele é muito bom para isso. Ele trabalha muito o pensamento rigoroso, né? Ele promove isso, que nós temos que ter o pensamento rigoroso e não o pensamento frágil, um pensamento superficial que está nos rondando, que está batendo a porta aí. Mas em Brasília é interessante, as pessoas aqui de Brasília são pessoas inquietas intelectualmente, sempre estão atrás de informação. Então eu acho que é um terreno muito fértil, né? Então, em outubro do ano passado, eu propus para você e para algumas senhoras que estavam no cursilho que quem quisesse começar esse estudo em nível individual ou em nível de grupo, está convidado, sim? E depois no final eu vou explicar como que vocês podem ter acesso, sim? E enquanto eu estiver aqui por Brasília, eu também me disponho a acompanhar essas pessoas que querem fazer o estudo da filosofia. Feito? Então, esses pontos eram importantes para introduzir. A função da acrescentar já contamos. Agora, por que no Reino Christi é importante o tema dos valores, das virtudes? Né? Porque é um tema que é tratado no nosso dia a dia. No dia a dia do Reino Christi se fala de valores e se fala de virtudes. Nos encontros com Cristo, nas palestras, em todas as formações que vocês vão, sempre a gente termina nisso. Também nos nossos colégios se propõe muito isso, né? O trabalho com os valores, a partir das 8 eu começo a falar espanhol, então eu já comecei. Então nos colégios também se promove muito campanha de valores e virtudes e tal. Então é uma coisa bem familiar nossa, sim? Então nos diferentes apostolados sempre estamos trabalhando. De fato, ontem tivemos uma formação no Sonhar Acordado e ali a gente estava trabalhando a virtude da caridade e depois falamos sobre o bem comum. E se fala muito disso, né? Se transmite isso também nos diferentes apostolados, Sonhando em Família, Juventude Missionária e tal. Isso faz parte da nossa linguagem. Também no acompanhamento espiritual, nós trabalhamos muito, né, com a temática de valores e virtudes. Trabalhar, olha, você tem que ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, uma pessoa que trabalha os valores, você tem que ter uma hierarquia de valores. Sempre se promove isso no acompanhamento espiritual, né? E se usa como exemplo nas pregações e nas formações, como eu já tinha dito. Também nos estatutos, né, da federação, nós vamos encontrar os fundamentos espirituais e os amores que animam o membro do Reino Cristo, que nos anima como família. Né? Amor aos homens, vejam bem, fazemos próprios os sentimentos de Cristo, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso, primeiro, reconhecemos a dignidade e o valor sagrado da pessoa, buscamos sair ao encontro de suas necessidades materiais e espirituais, buscamos colaborar com Cristo para que nossos irmãos, os homens, o conheçam e encontrem nele a plenitude de suas vidas e alcancem a salvação interna. É um número que nós tentamos colocar na prática, no dia a dia do Reino Cristo, né? Mas vamos dar um destaque principal aqui ao valor sagrado de cada pessoa. Né? Na nossa espiritualidade, cada um é importante, não é a massa, né? O grupo. E de fato, quando tem esses grupos enormes, nós sempre trabalhamos e tentamos fazer com que cada pessoa que participou dessa atividade grandiosa, de 100 pessoas, de 80, de 50, depois encontre um lugar e um acompanhamento pessoal, numa equipe de perseverança, que vai ter uma responsável, que vai ter um acompanhamento com orientador espiritual. Então nós estamos sempre atrás disso, né? Que a pessoa esteja no centro. Outro motivo também, aqui eu coloquei como exemplo o Testamento de Beethoven. Depois eu posso mandar o link, o Testamento completo para vocês lerem. Esse eu mencionei também na formação de outubro. Mas ele, não sei se vocês sabem que ele tinha o problema de surdez, né? E um grande compositor como foi ele, foi uma frustração e uma dor enorme que ele teve, né, na vida. E muito novo ele teve esse problema, muito novo. E o testamento que ele fez, porque ele achava que ele já ia morrer, foi quando ele tinha 25 anos já. Aos 25 anos ele já estava se despedindo, porque ele achava que era o fim da vida dele. E nesse testamento, além de muitas coisas que ele fala, que seria muito bom vocês lerem, não vou ler agora porque senão a gente vai demorar muito, ele faz uma recomendação.
recomendai aos vossos filhos a virtude, só ela poderá dar a felicidade, não o dinheiro. Digo-vos por experiência própria. Só a virtude me levantou da minha miséria. Só a ela e a minha arte devo não ter terminado em suicídio os meus pobres dias. Ele perdeu o sentido, ele entrou numa escuridão muito grande, ele quase cometeu o suicídio. Mas graças à virtude, né, e ao amor à arte, né, ao amor à música que estava dentro dele, ele expressa isso no Testamento de uma forma muito vibrante, né, que ele tinha a música dentro dele, ele sabia que ele tinha que entregar esse legado para a humanidade, e deixou. Mas também a virtude, se não fosse por virtude, ele não teria perseverado na própria vida. Então ele faz essa recomendação. Então, são motivos pelos quais o tema de valores e virtudes é um tema a ser estudado. Próximo. Então, só para dar um pouquinho de história, só para mencionar, sim, passar um pincelzinho aqui por cima, o tema dos valores é um tema estudado faz muitos anos, sim, não é uma novidade. Dentro da filosofia existe a axiologia, que é já a matéria, né, a assinatura que se dedica ao estudo dos valores diretamente. Então, essas pessoas que estão aqui, elas deram muita contribuição nesse estudo. Max Scheler, alemão, Nicolai Hartmann, alemão, Luiz Laverne, francês, Joaquim Chiral, espanhol, né, e a nossa querida, como diz a Tânia Mansur, Editinha, né, nós chamamos ela de Editinha, metade Polônia, metade alemã, né, porque essa cidade aqui, Breslavia, era da Polônia e depois passou para a Alemanha. Como é que foi? Foi ao contrário? Ela era da Alemanha e depois passou para a Polônia. O ponto é que ela é metade alemã, metade polaca. Então, eles deram grandes avanços na preocupação pela pesquisa axiológica, que é a filosofia dos valores. Então, já existe gente que se debruçou sobre o tema, e tem até hoje gente que se debruça sobre o tema. Nós, que somos católicos, cristãos, deveríamos debruçar-nos sobre esse tema. O tema dos valores e das virtudes, porque é um tema que é humano, mas que conduz o ser humano ao espiritual. É um caminho que você faz, é natural, né? Mas com mais consistência e com mais profundidade, né? Debruçarmos no tema, porque não é só falar sobre generosidade, bondade, citar, isso são os valores e pronto. Poderíamos terminar aqui o assunto e acabou, vamos fazer uma lista dos valores e pronto, acabou a palestra. Só que não é só isso, tem muito mais atrás, né? Então, nessa formação nós vamos ver um pouco a descoberta dos valores e das virtudes que contribuem para o nosso pleno desenvolvimento como seres humanos. Vamos apoiar-nos no pensamento do Afonso Lopes Quintais. Para conhecer os valores é preciso mobilizar não apenas a capacidade intelectual, mas também os sentimentos, a vontade, o poder criativo. E é isso que é interessante nesse estudo. Não é só se debruçar e ficar lá e sublinhando e lendo e fazer uma pilha de livros de todos que eu investiguei sobre o tema. Não é para isso. Nós estamos aqui para fazer uma pesquisa. Nós estamos aqui para um conhecimento teórico prático. Conhecer uma teoria para aplicar na prática, para já colocar na prática, para já passar para os nossos jovens, na nossa catequese, quem é catequista, quem é responsável, quem está levando o apostolado. É um tema que já você pode ir diretamente oferecer para as pessoas, né? Então, por quê? Trabalhar com os valores trata-se de uma atitude diante da vida. Como me posiciono, como que eu vivo, qual é a hierarquia dos meus valores, quais são os valores que eu tenho na minha vida, né? É uma atitude de vida, não é de uma forma de sabedoria que não se reduz a uma técnica intelectual, né? Então, é um trabalho que nos conduz ao ter um olhar profundo de toda a realidade. Tudo para mim é profundo. A pessoa que é capaz de detectar os valores na realidade, em qualquer realidade, é uma pessoa capaz de ser profunda. Muitas vezes nós estamos sedentas numa vida espiritual profunda, nós procuramos direção espiritual, confissão frequente, vamos isso, tudo aquilo e tal, aquilo que eu quero. Mas
nos falta, talvez nós nos dedicamos, né, a muitas devoções, que tudo isso é maravilhoso, na parte religiosa, na parte espiritual, mas talvez às vezes nos falta conteúdo suficiente para entender o que a gente está fazendo, atrás do que a gente está correndo, qual que é a orientação que a gente está dando para a própria vida, né? Feito. Pode ser. Muito bem. Estudar os valores é um caminho seguro para criar modos elevados de unidade, o encontro. Modos elevados de unidade. Agora a gente já vai começar a entrar no tema. O ser humano será pleno, será feliz na medida que encontre a unidade de vida. Unidade de vida. Por que o homem de hoje, a mulher de hoje está tão infeliz e tão disperso? É porque nós estamos vivendo uma época de fragmentação, de divisão. Né? Estamos em tudo e não estamos em nada. Então, quando a gente fala de unidade, já, pelo menos para mim, só a palavra já me dá vontade de. Você fala, o que é isso? Eu quero isso. Eu quero unificar a minha vida. A unidade de vida, na verdade, é o ideal que nós temos que perseguir. E a unidade de vida nós só vamos conseguir quando nós tivermos também chego ao encontro. E o encontro se dá entre pessoas e se dá entre realidades. Não se dá um encontro somente quando eu encontro o meu vizinho, que eu moro do lado, ou aqueles que estão sob o mesmo teto na minha casa, nós estamos encontrando, isso já é encontro. Engano. Às vezes podemos estar muito perto, muito próximos uns dos outros e não termos um verdadeiro encontro, porque estamos realmente divididos e fragmentados. Às vezes estamos cada um no seu celular, cada um no seu problema, na sua questão, e não se encontra com o outro. Então, por isso é tão importante refletir sobre o que é o verdadeiro encontro, como posso eu conseguir o verdadeiro encontro. Porque quando eu me encontro com o outro em minúsculas, né, que é um outro ser humano, com o outro em maiúsculas, que é Deus mesmo, e com as outras criaturas, que é tudo que Deus criou, que são as coisas materiais, que é tudo que existe, desde a natureza, ou as coisas mesmo criadas pelo ser humano, mas com um olhar profundo, eu começo a encontrar a minha unidade interior. Calma, respire, vai dar certo, vocês vão conseguir. Vamos lá. Essa é a primeira parte, tá? Então, o atalho para chegar à plenitude da nossa vida é o ideal da unidade. Mas isso aqui, na verdade, é um spoiler, hein? Porque essa palestra aqui eu já estou tocando temas lá da frente do curso, porque o curso completo são 14 lições. As 14 lições apresentam os fundamentos da filosofia da Afonso Lopes Quintais. Isso já está tudo traduzido e foi traduzido, olha, por muitas pessoas participaram, algumas que estão conectadas aí, também ajudaram, nesses grupos de estudo que foram espalhados pelo Brasil. Aqui a Fer, que está conosco, também nos ajudou a traduzir. A mãe da Amanda Souza foi a principal tradutora também, que ela ficou traduzindo, e é incrível o trabalho que ela faz. E daí tivemos que revisar tudo para ver também, porque não basta só traduzir, tem que estar na mesma linguagem do filósofo, né? Então, graças a Deus já está tudo isso pronto, está lá na plataforma do Padre Rodrigo, lá do Instituto Católico de Liderança. Então, muitas coisas do que eu vou falar aqui já são spoilers, são coisas que foram trabalhadas desde a primeira, segunda, terceira, quarta lição, sim? E vai ser tocado, e é um conhecimento interessante, porque você toca um pouco do mesmo em cada lição, de tal forma que você vai assimilando aquele conceito e não fica difícil de entender. Daí no final, você já consegue construir todo o pensamento. Você fala, isso aqui já falaram desde a primeira vez. Isso aqui repetiram na segunda, na terceira, na quarta. Agora já entendi. Sim? Então, é muito interessante. Tudo bem, mas vamos passando. Não, ainda não, calma. Então, aqui, esse desenho é bem interessante, bem importante. Tem algumas ideias importantes a serem mencionadas aqui. Primeiro, os valores se impõem não por domínio, mas porque são grandiosos. Os valores são imponentes porque são grandiosos. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso?
que os valores não podemos impor para ninguém que viva um determinado valor. Eu não posso obrigar o Paulo a ser honesto e falar para ele, você tem que ser honesto, porque eu te ensino dessa forma. Vamos supor que eu sou a mãe do Paulo, né, que eu tenho idade suficiente para isso, né, e eu sou uma pessoa honesta e eu quero obrigar ele a viver a honestidade. Não é por discurso e não é por imposição. Se a pessoa não descobre a grandiosidade do valor, ela não vai tomar para si o valor e viver aquele valor. A pessoa precisa fazer um caminho de atração. Ela precisa ser atraída pelo valor. Ela precisa ver o valor refletido nas pessoas que estão ao redor e apreender, né? Tomar aquele valor como próprio e colocá-lo na própria vida. E essa ideia é bem importante, porque isso, na infância, é vital, é importante. Vocês que já são mães, ou que têm filhos pequenos, ou daqui a um tempo já vão ter, ou nós sabemos que é assim. A criança, ela começa a fazer as coisas boas por repetição. Ela vê o pai, ela vê a mãe, ela vê o irmão mais velho, o irmão mais velho e tal, e aí tem algo que atrai, que elas olham e falam, olha, ela não elabora o pensamento, mas ela aprende porque ela está vendo que aquilo é bom. A alegria, minha mãe sempre está alegre, a minha mãe sempre está com tudo organizado, tudo pronto para a gente. E assim a gente pode contar aqui todas as virtudes, né? Ou meu pai, né? Sempre honesto, sempre fazendo as coisas como tem que ser. Esse pensamento, a criança vai elaborar, talvez só quando seja jovem, que ele vai lá na frente, quando ele está tendo uma palestra sobre valores e virtudes, né? Aí que o jovem vai falar, tá, então esse valor que eu gosto tanto de viver, eu aprendi da minha mãe lá atrás, era ela que fazia, esse aqui era meu pai, esse aqui era meus irmãos, esse aqui foi minha professora, esse aqui foi tal pessoa que me ensinou tal coisa. Sim? Então, primeiro é preciso que os valores sejam grandiosos para cada um. Ou aqui também ele menciona, por exemplo, não precisa impor, né? Eu não sei, por exemplo, o valor da música clássica, né? Não preciso impor para as pessoas, vocês têm que ir toda terça-feira lá no, onde é que é? No Plínio? Na Sala Plínio Marcos, que sempre tem a apresentação da Orquestra Sinfônica gratuitamente, esse é uma propaganda, então todos estão convidados, mas é maravilhoso, toda terça-feira, às 8 da noite, tem que chegar um pouquinho antes lá, né? Mas isso eu não posso impor para vocês, não posso falar, a gente tem que ir, é obrigatório, porque todo mundo tem que ter amor à arte, eu não posso impor, mas o valor é grandioso por si mesmo, a música clássica, ela tem um peso em si mesma, ela é grande, ela é valiosa, então se impõe pelo próprio valor. Entende a definição aqui de que se impõe? Se impõe porque é grande. Um Beethoven, não precisa explicar que ele é grande, que é maravilhosa a música dele. Sim. Agora, tem gente que gosta e que não gosta, tudo bem. Mas o valor em si mesmo, ele é bom, ele é grande. Então, os valores não podem ser ensinados. Não adianta a gente querer só ensinar. Vai lá na escola, vamos fazer uma campanha de valores, vamos martelar e falar, repetir 1000 vezes até que entra na cabeça desses pequenininhos e dos adolescentes. Fala, repete, que um dia vai entrar. Não é assim. Porque senão, não é assim. O ser humano não trabalha por imposição. Não é porque me ensinam, é porque me atraem, né? Cada pessoa deve descobri-los. E todo o estudo da filosofia espirituais é através de descobertas. Você tem que ir descobrindo os conceitos que ensina, né? Descobrir quais que são os valores e por que eu tenho que viver valor, né? E eles vão exercer em nós um atrativo. Os valores atraem, né, a quem dele se aproxima. Tem um efeito imã. Eu acho lindo esse valor que eu visualizo nessa pessoa, né? Essa generosidade, essa abertura, essa capacidade de entrega, né? Então, e aí é quando você começa a detectar quais são os valores, e essa pode ser uma pergunta aqui dessa palestra, quais são os valores que você
se sentiu atraído desde a tua infância e que você foi crescendo com eles. E que você pode dizer, olha, tem esses 3, 4, 5 valores e isso aqui, impressionante, ficou em mim porque eu aprendi das pessoas que estavam ao meu redor. E eu tenho cultivado esses valores na minha vida. E aí a outra pergunta que eu podia, né, já que a maioria aqui é adulto ou jovem adulto, né, todos aqui já temos uma influência na vida de alguém. Então, de alguma forma nós já estamos fazendo com que outras pessoas pequenas ou da mesma idade ou da própria família, sei lá, amigos, estão olhando para nós como referência. Quais são os valores que eu estou com a minha vida transmitindo? Através do meu comportamento, da minha vida, da minha palavra, do meu jeito de ser. Não precisa dar muito discurso, não. E aqui, mas, claro que daí no meio do caminho você vai encontrando um monte de coisa, né, relacionada, e encontrei algumas coisas importantes para serem ditas aqui nesse slide ainda. É indispensável que a pessoa ame aquilo que ela é chamada a ser, que seja cada vez mais fascinada pela sua vocação. Você tem que amar aquilo que você está chamado a ser. Se você foi chamado para ser sacerdote, se você foi chamada para ser consagrada, se você foi chamada para ser esposa, mãe, se você foi chamada para ser, sei lá, agora vamos entrar também na parte da profissão, né? Profissional que seja, né? A profissão que seja. Tem que amar isso. Quem não ama os valores pelos que opta, não é feliz. Né? É importante o amor aos valores que você optou. Que goste de ser quem é. A pessoa tem que gostar de ser quem é e gostar dos valores que escolheu. Uma pessoa não pode pensar em se esforçar por toda a vida em fazer aquilo que é considerado o seu dever e ser fiel às suas promessas. Pois, escutem isso, não é possível obrigar-se a cada dia a fazer alguma coisa por mais nobre que seja, porque cedo ou tarde o equilíbrio se romperá. Né? E a pessoa vai acabar em esgotamento nervoso. Né? Quer dizer, você não pode ficar rangendo os dentes e falando, não, eu vou conseguir, eu vou ser virtuosa, eu vou ser boa, eu vou ser casta, eu vou ser pobre, eu vou ser obediente a vida inteira e vou viver esse estilo porque é bom, porque está escrito no Evangelho, porque minha mãe me falou, porque meu pai me disse, porque eu aprendi na escola. Não é assim. Você pode até durar. Tem pessoas que ainda conseguem fazer isso como um exercício e, né, pensam que isso é ascética, né, aquele crescimento. Não é. É preciso amar. É você definir os valores e amá-los. Né? Quem faz as coisas por obrigação acaba fazendo o mal consigo próprio, né? E com os que estão ao redor. Então, é importante isso, deixar-se ser atraídos pelos valores e amar os valores que você opta por viver. Então, a virtude não tem nada a ver com uma atitude psicológica forçada, né? Já dizia Santo Tomás de Aquino. Né? O homem virtuoso é aquela pessoa que experimentou o gosto e o prazer da ação virtuosa. Tem que ter gosto, tem que ter prazer. Se é tudo forçado na tua vida, você tem que conversar com alguém para ver o que você faz para que você comece a amar aquilo. E tem coisas na vida que não são impostas. A própria realidade, a própria vida impõe coisas que você fala, eu tenho que aceitar que eu vou ter que fazer, sei lá, desenvolver esse trabalho. Ou estou com essas pessoas morando no mesmo espaço. Ou, sei lá, aqui poderia colocar dois exemplos, e você fala, isso aqui não foi escolha minha, a vida que me determinou, a vida Deus, sei lá, tem, né, me colocou nessa obrigação, agora eu tenho que viver assim. Né? E vai ser assim. Mas você pode, o ser humano pode transformar isso com o olhar que ele tenha para a situação e transformar essa circunstância, essa situação num valor e optar por esse valor com alegria. É complicado, não é simples, mas é possível, porque lá o título da palestra, né, o
privilégio de hierarquizar os valores, o privilégio está em que nós, seres humanos, somos capazes tanto de hierarquizar, como também de descobrir como que eu posso ser feliz, mesmo contra a natura, né? Mesmo quando as coisas vão em contra da própria natureza, né? Que você diz, está muito difícil para mim agora, assim, mas eu posso elevar, né? O meu olhar, eu posso transformar essa situação numa coisa boa para mim. Tudo bem. Aqui que é importante, né? Experimentou você fazendo, ou a liberdade interior de fazer algo que o atrai cada vez mais para ti. Por isso a oração de Santo Agostinho: faze-nos amar, Senhor, aquilo que mandas. Já ouviram essa frase de Santo Agostinho? Faze-nos amar, Senhor, aquilo que mandas. Né? Que às vezes a vida nos coloca em umas situações, que Deus nos manda umas situações que você fala, meu Deus, temos que amar isso, abraçar isso, para viver felizes e não viver em modo forçado, né? Não pode chamar-se justo quem não fica feliz com suas ações justas. Não pode chamar-se justo quem não fica feliz com as suas ações justas. Porque tem gente também que é virtuoso, mas sempre está reclamando daquilo. Não, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Sempre é aquela coisa, né? Então, não é feliz. Então, não consegue desfrutar. Então, a virtude não pode se transformar sempre numa pedra pesada que você tem que ficar carregando durante toda a vida e ficar quase mostrando no rosto que você está fazendo um sacrifício, que está sendo difícil, né? O próprio Cristo nos fala no Evangelho, se você for fazer jejum e tal, tudo que a gente acabou de fazer na quaresma, você tem que aparecer com a melhor cara, mas não como fingimento, e não para mostrar uma máscara, está tudo bem, eu sou virtuoso, eu sou feliz, está horrível, não pode, né? Você não pode fazer isso porque você está se matando assim mesmo. É descobrir a alegria de viver a virtude e o valor. Mas tudo bem, vamos lá, continuar. Aqui, qual é a diferença de valores e virtudes? Né? Você fala, ela falou de valores de um momento, de virtudes do outro. Valores, né? O valor vem do latim, significa ser forte, encontrar-se em boa forma, ter e oferecer possibilidades para o jogo vital. Essa coisa de jogo vital, não se preocupe, está dentro do curso. Quem fizer o curso mais a fundo vai entender. O jogo vital é essa troca que nós temos com as diferentes realidades. O jogo vital é estar em relação com o outro, já seja o outro Deus, o outro tu ou outras realidades. Então, valores, tudo quanto promove a nossa personalidade nos ajuda a ser mais, a ser melhores pessoas. Explicando super simples, imagina todos aqueles caras lá que a gente mencionou antes, eu só escrevi isso daqui, né? Eles têm livros e mais livros, o próprio apóstolo Pesquentais, se vocês verem, todos esses livros aqui são deles, tem muito mais, definindo valores, né? Então, eu estou sendo muito simplista, mas para a gente entender aqui e nivelar a linguagem, nos deixa dizer isso, né? Tudo quanto promove nossa personalidade nos ajuda a ser mais, não fazer mais ou poder mais, ser mais. Isso é o valor. E o antivalor são as formas de conduta viciosas que modelam de tal modo a nossa condição que nos dificulta fundar relações de encontro e levar a nossa personalidade à maturidade. Formas de condutas viciosas, tudo que é vicioso e que dificulta o encontro, né? Principalmente aqui, dificulta fundar relações de encontro e leva a nossa personalidade aqui. O antivalor, ele vai dificultar que aconteça um encontro com a outra pessoa. Feito? Então, só para vocês terem essa ideia de valores e antivalor. E as virtudes? A virtude, ele explica, e eu adorei essa explicação, quando você assume o valor como princípio configurador da nossa conduta, nós o convertemos em virtudes. Quer dizer, essas palavras aí são meio, né? Mas para vocês entenderem, eu me sinto atraída por aquele valor, né, que eu admiro numa pessoa. Uau, que pessoa generosa,
Que pessoa bondosa. Ela quando chega, ele quando chega, muda o ambiente, né? Aquela alegria. Isso é uma coisa de admirar-se. Mas quando eu já pego isso, passa da admiração, da atração, e eu faço isso parte da minha vida, e eu me configuro, eu me aproprio, né, desse valor, esse se transforma em virtude. Então, virtuosa é a pessoa que é capaz de de viver os valores. A vivência dos valores é a pessoa que vive a virtude, porque tem semelhanças, né? Do latim virtus significa força, capacidade, né? As virtudes são capacidades para encontrar-se. E vejam bem, tudo que a gente tem falado até agora, de valores e de virtudes, sempre tem um encaminhamento para o encontro. Parte do encontro e leva ao encontro. Então, e ele trabalha também dentro do curso que para que haja um verdadeiro encontro, nós precisamos cumprir algumas condições, que são quase como leis, para que exista um verdadeiro encontro entre... Agora vamos falar entre pessoas para que seja mais fácil de entender. Para que eu possa encontrar verdadeiramente a outra pessoa, é preciso que eu cumpra algumas condições, algumas leis. E as leis são os valores, que depois ele enumera. Mas tem uma parte aqui que também... não. Pode seguir. Ok. É bem aqui. O que nos é oferecido imediatamente como agradável é um valor, mas não o valor único, nem o supremo. Acreditar nisso marca o começo da subversão dos valores. É preciso estabelecer uma correta hierarquia de valores. Então, nem tudo que brilha é ouro. Então, o que nos é oferecido imediatamente como agradável é um valor? É um valor. É agradável? É bom? Desperta os meus sentidos? Legal. Mas não é o único valor, nem o supremo. Acreditar nisso seria a subversão dos valores, que é o que está acontecendo agora. O que a gente está vendo lá fora, ou na própria vida, ou no entorno, é a subversão dos valores. Quer dizer, você dá importância e valor àquilo que é imediato, o que se apresenta para a minha sensibilidade, o que vai resolver os meus instintos, aquilo que vai me dar um prazer imediato, ou que vai me fazer, sei lá, diversão imediata. Então, brilha, né? Como a Carolina ali que estava presente, fala, ai, que legal, né? A gente vai ter agora tal programação. Mas, se nós não estabelecemos uma hierarquia, nós acabamos nos perdendo. Aí vem a subversão dos valores. A gente vai deixando o que deveria ser o nosso primeiro valor como o último, e o que deveria ser o último valor a gente bota por primeiro. Isso seria a subversão. Então aqui tem uma parte interessante, não? A hierarquização adequada dos valores é muito importante. Entende o que é hierarquizar? Né? Hierarquizar é colocar qual que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto valor. Né? Quem não hierarquiza acaba caindo na vertigem ou na fascinação. Esse é outro conceito que ele trabalha no curso e que de fato a gente vai trabalhar numa próxima palestra, a vertigem e a fascinação. Mas quem ordena devidamente orienta-se ao êxtase e à criatividade, que seria o contrário da vertigem e da fascinação. Mas vamos ficar aqui pelo menos na primeira parte. Todos estamos chamados e temos o dever, como pessoas racionais e inteligentes e espiritualizadas. Aqui estamos com um público que também trabalha espiritualmente, né? Se trabalha espiritualmente, nós estamos chamados a criar essa hierarquia de valores. E para se acostumar a criar uma hierarquia de valores, é preciso analisar a fundo as diversas realidades, tudo o que está acontecendo ao meu redor. Então, nós precisamos começar a trabalhar o olhar. Em ter um olhar profundo. Eu olho para a pessoa que está diante de mim com
profundidade, não com aquele olhar superficial, rápido, oi, tudo bem, blá, blá, mas quando eu consigo escutá-la, quando eu consigo penetrar no que ela está querendo dizer, no que ela está sentindo, eu tenho um olhar profundo. E então nela eu consigo encontrar os valores. Ou quando eu estou na natureza, observando as plantas, os pássaros, o céu. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente passa e vê coisas lindas, maravilhosas, mas a pressa é tanta que você não admira. Você não aprecia aquele pé maravilhoso que está lá na tua frente. Está até bonito, né? Mas tem muita coisa para fazer e tal. E o pé é lindo, maravilhoso, mas a gente acaba não olhando para ele porque não dá tempo. Né? E nós não trabalhamos o nosso olhar de apreciar a beleza, né, da natureza, do que Deus nos apresenta através da natureza. Mesma coisa, outros temas, né? Muito menos a arte, né? Muito menos as coisas que realmente são belas em si mesmo. É preciso trabalhar. Quando a gente consegue trabalhar num olhar profundo, nós conseguimos detectar valores nas realidades. E não é por acaso que a última obra que o Afonso Lopes Queiroz escreveu é um livro assim bem fininho, desses assim, sabe? Que se chama Mirada Profunda, que é olhar profundo. E talvez quando eu vi o título eu falei, nossa, que incrível, né? Na verdade ele sintetizou todo o pensamento dele nisso, olhar profundo. Então se nós pudéssemos sintetizar aqui essa palestra com duas palavras, poderia ser essas duas palavras. Trabalhar em mim um olhar profundo. Porque só trabalhando um olhar profundo é que eu vou conseguir descobrir os valores das realidades. Eu vou conseguir determinar uma hierarquia de valores da minha vida. Enfim, tem muita coisa aqui interessante. Dar a um valor primazia sobre o outro não significa que eu estou anulando o outro valor. Não é por eu colocar estabelecer uma hierarquia que eu anulo o outro. Mas bem, eu estou levando à plenitude os valores. Né? Por exemplo, nós poderíamos estabelecer aqui uma hierarquia, né? E falar, bom, qual que é o primeiro valor de uma pessoa para que ela viva uma vida reta, uma vida bem orientada, uma vida cheia de sentido? Bom, é colocar Deus sobre todas as coisas. Né? Talvez aqui poderia ser um denominador comum e que todos estariam de acordo com isso. Né? Depois de Deus, bom, viria, não sei, a minha família e as pessoas que eu amo, então estariam nesse segundo escala. Depois disso, os meus amigos próximos. Depois, pois, não sei, as pessoas em geral. E depois já entrariam as coisas que eu desenvolvo dentro da sociedade. Né? Mas me diz que tem vezes que no dia a dia vai rodando a vida e tem vezes que você o teu tempo vai ser dedicado à tua família. Não por ser dedicado à tua família que você está deixando de lado a Deus. Não. Entende aquela coisa, não é que eu estou, por dar primazia a um valor, eu estou anulando o outro. Não. Eu estou dando, nesse momento, o tempo que eu preciso dar para a minha família, sem anular que Deus é importante, mas agora estou com a minha família. Mas eu bem sei, dentro de mim, que eu tenho uma hierarquia, que eu sei orientar e dirigir a minha vida. Né? Essa parte aqui também achei tão bonita. Para que nós possamos estabelecer uma hierarquia de valores, é preciso não estudar muito, nem observar muito. É preciso simplicidade e gratidão. E essa ideia é muito importante que nós coloquemos no coração. Não é com muito estudo que a gente vai determinar, né? Porque já teve gente que depois dessa palestra veio perguntar a lista de quais são os valores então que existem, para eu saber, né? E para eu colocar o checklist, qual que eu veio primeiro, qual que veio depois. É preciso primeiro ser pessoas profundamente agradecidas, gratas por tudo que nós temos, né, na vida, e ser pessoas simples. Na simplicidade é quando você descobre o valor das coisas. É na simplicidade que você vai descobrir que uma coisa é valiosa.
e quando nós somos agradecidos também. Feito? Mas tudo bem, seguimos. Isso já. A falta de hierarquização de valores costuma proceder da frivolidade. Né? A pessoa ressentida, que sente pesar pela existência dos valores que supera, não aceita essa forma de hierarquia e promove a subversão dos valores. Né? É uma banalização da vida humana e a indiferença diante daquilo que se impõe pelo seu valor. Né? Então, a tendência atual que nós temos, a frivolidade que a gente está vendo por aí, só pode ser neutralizada e superada pela busca esforçada do essencial. Né? E esses estudos aqui, eles vão orientando nossa mente, nosso coração, nosso pensamento para buscar o essencial, para trabalhar onde está o essencial na nossa vida. Né? Tá, isso aqui podemos passar, Gisele. Ok. E aqui, repete um pouco a ideia, né? Essa ideia é importante, né? Que o ser humano é um ser relacional, que nós somos seres de relação, nós fomos criados para relacionarmos, né? O ser humano precisa do outro. Qualquer animalzinho, às vezes, nasce, você já pode deixar ele sozinho e ele já vai crescer sozinho. Você vai ver aqueles documentários do National Geographic e você vê como os animais têm essa capacidade, né? Eles sozinhos vão firmando a perninha e tá. Faça isso com o bebê. Deixa ele no chãozinho da maternidade para ver o que acontece. Não é a mesma coisa. Então, nós, como seres humanos, nascemos muito frágeis, vulneráveis, sempre precisando do outro. Precisamos, né, ali, de alguém que me acuda na hora do parto, né, que me receba e depois que me aqueça, depois que me alimente, depois que me proteja e até que eu vou crescendo. Então, a pessoa sempre vai precisar da relação, sempre vai precisar do outro. Né? E eu acho que só essa ideia bastaria aqui. Né? O slide é longo, prefiro não. Mas com essa ideia, somos seres de relação e precisamos uns dos outros. E não só dos outros seres humanos, mas nós precisamos também de Deus. Aqui é um público espiritual, mas também o homem lá fora que não crê. No final ele acaba dizendo, não acredito, mas sempre existe um anseio por algo mais. Tem um mistério que nós não sabemos desvendar só com a física, né? com a matéria. Não, tem algo mais que o ser humano não sabe explicar. Então, é essa necessidade de relação com o outro, em maiúscula, que é o Deus, né? Que é Deus que existe. Mas, enfim, aqui seria outro campo, né? E também nós temos a necessidade da relação com as outras criaturas. A criatura, a natureza, as coisas que estão por aí. Nós precisamos de tudo que nos rodeia. Nós não podemos estar assim, soltos no espaço, como se fossem astronautas. Até o astronauta precisa daquela roupa e tal. O ser humano precisa da matéria, o ser humano precisa dessa relação com as criaturas, porque senão não consegue se manter. Ok. Continuamos. Então, e aí vem isso, a ideia principal da palestra de hoje, que é para que exista um verdadeiro encontro, sim, nós precisamos cumprir algumas condições. E as condições são os valores em si. E aqui ele começa a enumerar, pode passar para a próxima, quiser, muito obrigada. Uma série de valores, que nós vamos ver alguns, não vamos ver todos, né, porque é muito extenso. E não só no primeiro curso ele fala dos valores, mas também em todo curso ele vai revelando novos valores. E lá no terceiro curso também é incrível como ele enumera mais e mais e mais, porque o que provoca essa formação é a pergunta, tá, mas então me fala, quais que são os valores? Como que eu posso ir trabalhando no olhar para descobrir os valores? Então, é aí quando ele começa a trabalhar. Então, por exemplo, ele começa a definir a generosidade, né? A generosidade nos leva a abrir-nos às outras pessoas com vontade de enriquecê-las e promover o desenvolvimento da sua personalidade. Se mostra generoso quem gera a vida. Essa aqui é uma
nova forma de ver a generosidade. Generosidade, né? Vem também do latim generare, né? Gerar vida. Generoso não é só aquele que dá muito, mas aquele que gera vida no outro, porque quer que o outro viva, que o outro seja feliz. Então, por isso que ele se entrega e se dá. Né? Duas pessoas que se encontram, se entrelaçam possibilidades de ação, dão lugar a um âmbito novo. Bom, isso aqui são novos conceitos também que ele trabalha. Então, a generosidade, sem generosidade, não tem como ter um bom encontro. Por que não está dando certo a relação em casa? Com os teus familiares? Será que está faltando generosidade? Será que você está realmente querendo gerar vida no outro? A generosidade para você é um valor importante? Você já conseguiu apropriar-se desse valor? Você pode se dizer, sou uma mulher generosa, sou um homem generoso? Ou você ainda está como plateia, né, observando os outros generosos, né? Sem generosidade, sem a vivência desse valor, não tem um encontro verdadeiro, é uma condição, é uma lei. Outro valor que ele trabalha é o respeito. Respeitar implica estimar a outra realidade, aceitar ativamente as possibilidades que nos oferece, atuar no sentido de manter-se perto, mas a uma certa distância para criar esse espaço de troca de possibilidade. Ele trabalha, por exemplo, quando você aprecia um quadro, né? Ele fala das meninas de Velázquez, né? Quando você aprecia, chega no museu, aí você fala, ai que lindo esse quadro, você se aproxima tanto dele, está grudado, assim, e você está grudada ali no quadro, e aí você só vê o quê? Tudo confuso, você não está vendo o quadro. Para você poder apreciar, para você poder ter uma relação com aquela obra de arte, o que você tem que fazer? Se afastar, ter uma perspectiva, olhar e falar, que lindo que é isso. Né? Então, a mesma coisa na relação humana. Na relação humana, quanto mais a fusão é feita com a outra pessoa e eu não deixo espaço para que a outra pessoa seja ela, menos encontro existirá. Então, o respeito está em deixar que o outro seja o outro. E ele, inclusive, coloca aquele exemplo das massinhas. Uma massinha vermelhinha e uma massinha amarelinha. Se você tem duas bolinhas aqui na mão, você tem duas, né, com identidade própria. E se você, de repente, faz isso aqui, e amassa as duas, e gruda as duas e tal, você vai ter uma bola misturada de amarelo, né, e vermelho. Mas você nunca mais vai poder voltar a ter a mesma bolinha, vai estar tudo grudado, elas vão perder a identidade. Então é isso que acontece com as pessoas. Quando você se aproxima tanto da pessoa, que quase que você sabe, eu já sei o que você está pensando, eu já sei porque você está desse jeito, de longe eu já sabia o que ia acontecer. Não precisa nem falar, a pessoa nem consegue expressar, não consegue dizer o que está, porque você já sabe tudo do outro, ou o outro. Quantas vezes nós nos sentimos assim, que você ia falar, eu já sei o que está acontecendo, você fala, nem falei, e a pessoa já adivinhou o que está sentindo. Por quê? Porque não existe um respeito, né? Então, trabalhar o encontro assim, é manter-se perto, você repete muitas vezes essa ideia, manter-se perto para uma certa distância, permitir que o outro seja o outro, né? E outro valor, por exemplo, a disponibilidade do meio de trabalho, né? Nos leva a estar abertos ao outro, a abandonar o âmbito confiado do próprio eu e correr o risco de entregar-nos a alguém diferente cujas reações desconheço. Nos leva a escutar as propostas do outro. Estar disponíveis é estar aberto à surpresa do outro. Sempre vai ter surpresas na relação com a outra pessoa. Né? Sempre vai ter surpresas. Às vezes você pensa que conhece o outro perfeito, que sabe tudo da outra pessoa. E de repente surge algo novo. E a disponibilidade é estar aberto também a essa novidade, a que o outro possa revelar algo único, seu, exclusivo. Estar disponíveis e abertos a que o outro seja o outro. E isso aqui é bem difícil. Você fala, disponíveis, eu estou disponível, a gente está disponível para fazer coisas, né? Para dedicar nosso tempo a alguma coisa que a gente gosta. Que disponível essa pessoa. Muito linda, mas se você vai entrar no fundo da questão e falar o que é a verdadeira disponibilidade, isso. Não, se você vai ler mais,
e aprofundar mais, e falar, nossa, eu não estou disponível, né? Eu acabei de descobrir que eu não sou disponível e vamos ter que reorganizar todos os conceitos até educar-nos nos valores, aprender o que são os verdadeiros valores e aplicar na própria vida. E ensinar desse jeito também aos jovens, a todo mundo que a gente trabalha. É muito mais, né? Aqui eu estou dando uma pincelada, né? Mas tem muito mais. Por exemplo, aqui, tem esse livro aqui, que é um livrinho, ele é bem fininho e vem tudo, esse aqui é o mais fininho, então esse aqui eu já vou apresentando aqui para vocês se animarem. Vocês encontram, eu acho que só na estante virtual, ele foi publicado faz tempo, mas eu encontrei alguns. Se chama Descobrir a Grandeza da Vida, Introdução à Pedagogia do Encontro, do Afonso Lopes Quintais. É curto e aqui vem tudo, todos os conceitos que ele trabalha, sim, muito resumidamente. Na verdade, fica bem curtinho o entendimento, mas para quem tem muito medo de aprofundar mais nisso, aí depois tem um outro, que é esse daqui, que é maravilhoso, que também está em português, que é a Inteligência Criativa, e ele já trabalha mais profundamente cada valor, cada conceito. Você pode sentar lá, não precisa ler decorrido tudo, não precisa. Mas vai lendo aquilo que você pode ir aplicando na tua vida. Muito bom também. Isso aqui também você encontra, isso aqui foi publicado pela Paulines. E tem esse outro que já é mais filosófico, né? Esse aqui é introdução somente. Introdução metodológica ao conhecimento dos valores, que seria outra opção de livro para vocês aprofundarem. Porque o interessante disso é fazer um estudo para você ter o conceito claro e você poder ensinar e poder praticar. Né? Porque às vezes o nosso entendimento dos conceitos é muito curto. Acho que dá tempo de mais talvez só mencionar os valores, certo? Talvez passar rapidinho, né? Por exemplo, a veracidade é outra condição para o encontro acontecer realmente. Ser veraz, ser verdadeiros, não ter máscaras, apresentar, né? Nos leva a mostrar-nos como somos, sem deformações estratégicas, não nos apresentar como gostaríamos de ser, não, mas apresentar-nos como somos realmente para outra pessoa. É só, na verdade, seremos livres, né? Apresentar-nos como somos, a veracidade. Outro valor é a comunicação, tão óbvio e tão difícil, né? Comunicarmos bem e completo. Às vezes a gente quer dizer uma coisa e a pessoa entende outra. A comunicação, comunicar-se implica de alguma maneira doar-se. Né? Comunicar-se, ele fala de comunicar-se, não é comunicar uma mensagem, é comunicar-se eu mesma para o outro. Me mostrar como eu sou e comunicar-me. É uma doação. Outro valor que ele promove e explica é a fidelidade, né? Implica a disposição de criar em cada momento da vida que se prometeu criar. Para mim, essa definição foi maravilhosa, né? É criar em cada momento da vida o que se prometeu criar. Então, uma pessoa fiel é uma pessoa que ela é capaz de criar em cada momento da vida o que ele prometeu lá atrás. Eu sou fiel ao que nós prometemos juntos, nos comprometemos juntos. Então, é muito profundo quando você começa a estudar fidelidade, implica flexibilidade de espírito na hora de teimosia e rigidez. A pessoa fiel é aquela pessoa tenaz, que mantém as suas posturas, mas está sempre pronta para modificar os seus pontos de vista. Também outro valor é a paciência, né? A paciência que não significa aguentar. Né? Aguentar é próprio dos muros, das colunas, que aguentam o peso dos edifícios. Isso é próprio da matéria. Né? A paciência ela é mais bem relacionada aos ritmos, né? Que é ajustarmos aos ritmos naturais. Paciência é eu ajustar-me ao ritmo da outra pessoa. Quantas vezes você quer que a outra pessoa já revele toda a sua intimidade, já conte tudo de si, e você não tem aquela paciência de esperar o momento que a pessoa quer ir revelando aos poucos a sua verdade. Ou quantas vezes nós já nos sentimos invadidos, né?
que as pessoas não têm a paciência de descobrirmos pouco a pouquinho. Enfim, cordialidade do latim cor significa colocar o coração no que se faz. Como é bom e como facilita as relações conhecer e ter pessoas cordiais, né, que colocam o coração diante. Ok? E também a participação conjunta em atividades elevadas, isso é um valor que ele nos ensina, que promove muito. Participar de atividades elevadas, vocês já estão fazendo isso, né? O fato de vocês terem um grupo, uma equipe de perseverança, de fazer um encontro com Cristo, de participar de um apostolado, vejam que bonito, né? São grupos, às vezes são pessoas ali estranhas que não se conheciam antes, mas que de repente começaram a participar de uma equipe de perseverança, de um apostolado, e aquilo só foi agregando na sua vida valores ainda melhores, né? Quando nós participamos em atividades cheias de sentido com o outro, né? E quando às vezes as nossas relações estão empobrecidas, quando a coisa está meio fria, né? No namoro ou no casamento, ou o que a gente podia fazer, esse é um valor recomendado. Começar a participar em coisas comuns, coisas que nos unem, projetos comuns, atividades elevadas, né? Quando compartilhamos e nos consagramos a uma causa sobressalente, fazer o bem, configurar belas obras, colaborar em trabalhos fecundos, nossa união adquire uma alta qualidade, cria modos de união muito mais íntimos. E pronto, agora a gente vai saltar lá para o final, porque tem mais coisas, mas agora o horário já está finalizando. Então, gente, isso aqui é um convite a todos a aprofundar no estudo dos valores e das virtudes. Sim? No segundo semestre, aqui na Paróquia Guadalupe, eu vou dar o curso completo em 7 terças-feiras. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas vou dar um jeito de explicar, pelo menos os conceitos, vou deixar tudo jogando assim no ar. E 7 terças-feiras vou dar o curso completo que está gravado lá na plataforma. São 14 lições e cada terça-feira vão ser 2 lições em 2 horas. Tudo bem diminuído, né? Bem sintetizado. Quem quiser pode se inscrever para esse curso. Se você quer uma coisa mais elaborada, mais pausada, você pode entrar lá no... aqui nós temos... Você podia distribuir para todo mundo isso daqui? No Instituto Católico de Liderança, tem a plataforma digital lá, você entra, o primeiro curso que vocês vão ver vai ser esse daí. E aí, se você quiser entrar e fazer em nível individual, você pode fazer o curso completo, né? Você pode comprar o curso e fazer. Se precisa de assessoria pessoal, estou em Brasília e posso atendê-los. Se querem assessoria virtual, também posso fazer, é uma forma de acompanhar. Mônica, tem um comentário aqui no Zoom. Sim. A Cecília diz assim, que nas terças-feiras é o mesmo horário da Escola da Fé. Pergunta se tem como ser em outro dia. É na Escola da Fé. É um curso da Escola da Fé. É um curso da Escola da Fé. Eu estou fazendo junto com o Padre Yuri. O Padre Yuri me convidou, a gente já combinou, e vai ser oferecido isso Como uma extensão. Como uma extensão, sim. Como uma extensão. Vai ser parte da Escola da Fé. Okay. Então, tá, obrigada. Perfeito? Então, ou se você não gosta de fazer cursos online, você pode, se você quer fazer a leitura dos livros, também, esses livros que eu indiquei anteriormente é uma forma de você aprofundar. E também outro convite que eu faço é difundir isso, difundir ao maior número de pessoas. E também tem vários temas dentro a própria temática do curso é muito rica. Tem uma palestra, tem uma lição completa, cada lição, para vocês entenderem, tem mais ou menos umas 20 páginas. Sim? Então, resumir tudo isso não é simples. Mas é legal porque você aprofunda. Por exemplo, tem lições só sobre o encontro. O que é o encontro? Tudo bem detalhado. Né? Tem a outra sobre só a vertigem e o êxtase. Tem sobre... agora foi embora todas as lições, né? Ou seja, aqui tem um índice e aqui vem. Só para vocês terem uma ideia do que se trata, né? São as descobertas que a gente vai fazendo.
a descoberta dos objetos e dos âmbitos, das experiências reversíveis, o encontro, os valores, virtudes, o ideal de vida, a liberdade interior, a liberdade criativa. É maravilhosa. Essa lição da unidade de vida também é maravilhosa. Como dar pleno sentido à nossa vida, a nossa capacidade de ser criativos, a importância das interrelações, a linguagem do silêncio, como veículos de encontro, a fecundidade do processo, tá? Enfim, esses são os temas e que vão nos ajudar a nossa formação pessoal e também para o acompanhamento espiritual. Então, faltou alguma coisa? Não, eu acho que dá para a gente ver, né? Está disponível aqui os módulos, são 14, né? Com essas temáticas que você falou. Uhum. E é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer?